Imagine se Arthur Dent, o mochileiro das galáxias, antes mesmo de saber todo o sucesso que faria, resolvesse colocar em sua mochila para o espaço, além de sua típica toalha, tudo que compõe a cultura nerd. Ele levaria livros, games, quadrinhos, jogos de tabuleiro, desenhos animados, filmes, mais livros, toalha, narrativas e histórias. Bem, talvez nesse caso, ele fosse o caminhoneiro das galáxias. A guerra que até então parecia infinita, a Guerra Fria entre capitalismo e socialismo, levava ainda muito mais cultura para a mochila do Arthur. Os tempos sombrios iluminaram as histórias em quadrinhos dos super-heróis. Pode entrar, Marvel! A guerra acabou. Agora, o mundo se estabelecia capitalista, consumista e muito, mas muito apaixonado. Principalmente por tudo que o Arthur agora carregava em sua mochila, inclusive por sua toalha. Mas por que uma toalha? Bem, além dela ser um item essencial para qualquer viajante intergaláctico, segundo Arthur, ela pode ser usada em várias situações imagináveis. Por exemplo, para determinar o dia do orgulho nerd ou o dia da toalha. Grande Marco! Mas não é só este. O que Arthur carregava ainda ia render muito mais. Dos anos 70 para cá, a cultura nerd se tornou mais do que parte do nosso dia a dia. Algo que antes era restrito a homens, a privilegiados, inteligentes e introvertidos, passou a ser a realidade para muito mais gente. Os números cresceram, a inclusão étnico, racial e social se tornou parte do universo imundo, antes carente de narrativas tão ricas, justas e cativantes, vem sendo aí cada vez mais tomado pela magia deste universo. Mas por que tudo isso? A cultura nerd, ela era um lugar que acabava juntando pessoas que não só gostavam das mesmas coisas, e aí agora eu acho que por causa dos blockbusters, do cinema principalmente, né, das grandes bilheterias, isso acabou virando uma coisa mais geral, né? Então, aí virou uma cultura realmente popular, e aí incluiu muita gente. Hoje, ser nerd é legal. Então, por exemplo, com séries como Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo eram livros lá dos anos 80 que ninguém tava ligando. De repente, criam uma série sobre isso e a série explode, sabe? Séries de fantasia, séries de coisas de séries, filmes de super-heróis. Então a gente tá cada vez mais. O nerd virou mais popular, né? O nerd realmente virou pop. Quando você pensa no mundo sem graça, sem vida, Matrix. Ou então, quando você pensa num mundo desolado, um apocalipse, vem Mad Max. Então, acho que tem muito disso, né? Essa relação que a gente sempre pensa em alguma coisa fora da nossa realidade, você já aciona o mundo geek. A gente sempre fala de viagem no tempo. Qual a primeira referência de viagem no tempo? De Volta para o Futuro, né? Principalmente para quem vem lá de trás dos anos 80. Então, a mente está sempre buscando outros mundos, outras referências diferentes da nossa. Você precisa tanto de uma diversão, de uma coisa na qual você se envolva e você aceite aquele universo, quanto você precisa trabalhar, quanto você precisa relacionamento estável, quanto você precisa de várias coisas assim na sua vida. Eu acho que a cultura geek atrai tanto a atenção das pessoas porque mistura algumas das coisas que são mais legais na ficção, que é você poder praticar a empatia com outras visões. Então, eu acho que a arte, em geral, faz isso. A cultura geek é uma cultura crítica, né? Se a gente for pensar, desde o quadrinho que você lê, ao filme, à série, a um jogo, tá criticando algo sobre a nossa realidade. A cultura geek tem essa linguagem, esse modo de contar uma história. E isso, para mim, tem uma relação de uma construção do eu. Então, essa linguagem crítica sobre a realidade ajuda a construir quem eu sou. Por exemplo, se eu for pegar nos anos 50, já existiam, nos anos 60, 70, já existiam muitos garotos aí que já liam muita história em quadrinhos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma nação que influenciou o mundo inteiro. E as histórias em quadrinhos foram utilizadas principalmente nos Estados Unidos para aumentar a popularidade do exército americano na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, se a gente tirar tudo isso, a gente tira a influência, a gente tira a forma de influência, a gente tira a narrativa que criou a influência. Então, será que os Estados Unidos iam entrar na Segunda Guerra Mundial? Será que a população americana ia apoiar? Acho que a juventude hoje, as crianças da minha época já não leem mais quadrinhos. Só que eles
absorvem esses personagens por outros meios, seja jogo. A gente teve o jogo do Homem-Aranha no passado, fantástico, do PlayStation, app de celular. Então as coisas vão se renovando com o conteúdo antigo. Isso eu acho muito legal. Crianças que hoje não leem mais quadrinhos têm acesso a esses personagens de outras formas, seja no cinema. Então acho que isso é interessante para manter essa longevidade de toda essa cultura, né? As novas formas de interagir com elas. Esse conceito é o reforço, que é a probabilidade de acontecer mais vezes algo que você está fazendo. Então, se você tem um ganho fazendo algo, você tem mais probabilidade de fazer. Se você tem uma perca, você tem menos probabilidade de fazer. E eu penso que um dos reforços maiores que tem na cultura, que os nerds se apropriam e sentem esse impacto, é que as histórias, as narrativas, as séries, os livros, o que a gente vê é geralmente feito por um cara que podia ser você, sabe? Relações humanas são relações humanas. Ódio, rixas, reações exacerbadas, paixão, obsessão, clubismo, machismo e racismo estão entre as narrativas mais idealistas, fantasiosas e cativantes, sem exceção. Eu acho que a cultura pop, ela virou uma coisa que o brasileiro gosta muito de fazer, que ela virou uma competição, assim. Ela virou um ringue de batalha de verdade e muito visceral. Primeiro, por causa da nossa condição social. Em outros países, se eu falo assim, eu comprei o carro X, e alguém fala, pô, esse carro é um lixo, não ofende a pessoa. O brasileiro não é assim, cara. Você escolhe o carro, você entra pro clã dos caras que tem o carro, você vai defender até o fim da sua vida. Por quê? Porque a pessoa economizou a vida inteira, parcelou o negócio em milhões de vezes, ele não pode ter sido idiota de escolher o negócio errado. Da mesma forma, muita gente só pode ir no cinema uma, talvez 2 vezes no ano. E se ela escolheu uma dessas vezes do ano para assistir Batman vs Superman, por mais que você diga que o filme é ruim, a pessoa ela vai ficar pessoalmente ofendida, ela fica furiosa que você tá falando que ela foi assistir um filme ruim. Acho que a internet ajuda super a expressar o que você quiser, né? Seja pro ódio, seja pro amor. Você tá ali escondido, muitas vezes não, mas na maioria das vezes escondido, tipo, do jeito que você quiser. Seja até o seu nome, o seu rosto, as suas palavras. E aí é isso, você ama tanto aquilo que você pertence tanto àquela narrativa que como assim alguém vai discordar, vai falar mal, né? A cultura pop, geek, em si não faz isso. Mas que o público que essa cultura atrai tem muito disso, com certeza. E é uma área, inclusive, muito machista, misógina. Mulheres sofrem de machismo em qualquer ambiente, né? Em todos. Mas no mundo nerd é ainda mais difícil, ainda hoje rola um pouco, acho que bem menos, mas às vezes rola, porque o mundo nerd sempre foi muito masculino, né? Então os quadrinhos eram tudo muito direcionado pros meninos e pros homens, os personagens eram muito masculinos, mas tudo isso por causa de um machismo que a gente vem vivendo, que é tipo da sociedade, sabe? Então eu acho que é meio que uma consequência do machismo normal, né? Que existe, infelizmente. O próprio que aconteceu comigo com o Vin Diesel foi uma discriminação completamente, né, uma parada completamente machista. Que no mundo inteiro todo mundo falou como ele foi babaca, e só que no Brasil que a notícia era como se eu tivesse acusado ele e ninguém tava falando de como ele foi babaca, sabe? Então ainda existe um machismo velado aí que rola principalmente no jornalismo, né, que foi quem noticiou essas coisas, mas no público também. Na internet não tem discussão, né? Parece que as pessoas discutem e não discutem profundamente sobre as questões, né? Ou não discutem do jeito que gostariam, falando, conversando, debatendo. É tipo, você é isso, você é aquilo, então eu nem vou conversar com você, porque como assim, né? Você gosta de X. Quem gosta de X é Y, então já tira. Como se a gente usasse da dualidade para facilitar as relações. E não é. E se é, eu gosto, e se não é, eu não gosto. E essa facilidade e essa... muito básico, né? Um terreno de não profundidade. Não vou culpar a cultura pop pelo comportamento agressivo das pessoas, não. Porque eu realmente acho que a maldade antecede a arte, cara. A altura do seu discurso normalmente é inversamente proporcional à qualidade do seu argumento. Então, eles só são barulhentos. E já eles cansam. Imaginar um mundo sem a cultura geek até dá.
Mas é uma reversão completa e o mundo assim seria uma distopia muito maior do que Mad Max, por exemplo. Eu não consigo imaginar um cenário que a cultura nerd vai desaparecer tão cedo. A Marvel tá aí fazendo esses planejamentos de filmes de super-heróis que eu mesma já não aguento mais. Eu acho assim super cansativo. Mas o público tá muito engajado há muitos anos. E não parece que isso vai acabar tão cedo. Eu conheci Nova York mais primeiramente pelos gibis do que quando eu fui. Aí quando eu fui visitar Nova York recentemente, eu falei, nossa, isso aqui, o Homem-Aranha já aconteceu alguma aventura aqui, ele já esteve aqui. Então isso para mim foi uma forma tanto de conhecer o mundo, como também de entretenimento, que era um escapismo, né? Eu adorava, realmente. Eu estava vendo o filme ali. A beleza dessas histórias e da cultura geek é falar que todo mundo pode ter voz, que existe uma beleza em cada coisa, em cada pessoa, que tem que ser explorada, você tem que olhar para o próximo, né? Enxergar o mundo de um jeito mais dinâmico. E eu espero que as pessoas que chegaram agora na conversa e também as que já estavam e eram intransigentes consigam, enfim, serem mais flexíveis. Quem nunca se pegou tomando a cultura nerd como referencial para explicar alguma ideia ou algum conceito do mundo real? E quem nunca viu o mundo real em histórias fantasiosas? As nerdices estão presentes a todo momento e em todo lugar, mostrando que um movimento cultural como este não nos deixa esquecer como a arte nos ajuda a navegar pelos momentos mais desafiadores, peculiares e bonitos da história.